Bem, pessoal, dando seguimento, vamos aqui estudar o tema mais importante da aula de hoje, diante da sua complexidade, diante da omissão da doutrina, diria eu, e também das divergências que já existem na jurisprudência, mas que os julgados recentes apontam para uma solução, diria eu, um pouco heterodoxa, a qual eu me filio, já digo de antemão, né? Eu sou uma pessoa que gosto de teses novas, gosto sempre de otimizar a investigação, quebrar esses mitos, esses paradigmas, essas estruturas que muitas vezes impedem a atuação estatal contra os mais poderosos, que são exatamente as pessoas com foro por prerrogativa de função. Nós sabemos que o foro é um câncer, é um mal que alimenta e protege os corruptos e estimula a impunidade, que vem sendo, com o passar do tempo aí, extirpado, mesmo que a contragosto, mas com decisão importante do STF na matéria, que é a questão de ordem na ação penal 937. Naquele julgado, que é um divisor de águas, é um claro exemplo de ativismo judicial, mas é um divisor de águas, em que a corte disse, olha, só há foro por prerrogativa de função para quem pratica o crime no exercício daquele cargo que lhe dá direito ao foro e se houver efetivamente relação, conexão, ligação do fato com as suas atribuições do cargo. Porque senão fica completamente estimulante para a impunidade isso. E nós vemos aí exatamente diversos casos que foram julgados no STF, no STJ, reconhecendo prescrição, porque as cortes não têm estrutura de pessoal, não têm, inclusive, expertise para lidar com grandes investigações. Vejam o tempo que o Supremo demorou para julgar, por exemplo, a ação penal 470. Mas, entrando no mérito aqui, efetivamente, a gente faz essa premissa inicial, na verdade, de que há restrição do foro pela STF, e essa restrição, meus amigos, também conta aí com um instrumento processual temporal objetivo, de modo que a Corte também não admite a renúncia do cargo, uma vez operado o fim da instrução processual, para que se fuja ao foro por prerrogativa de função. Essas premissas iniciais são importantes. Agora, o foro, meus amigos, vejam que interessante algumas situações práticas. Ok, eu preciso ter um cargo que me dá foro, eu preciso que aquele fato tenha relação com o cargo. Mas eu posso suceder em diversos cargos ao longo do tempo. Eu posso ter praticado um crime licitatório quando era prefeito municipal, posso ter sido reeleito, hoje posso ser um governador do estado, posso ser um deputado federal, posso ser um senador. Efetivamente, que nesse caso não vai haver foro, porque eu não ocupo mais o cargo contemporâneo ao fato criminoso. Então percebam que a contemporaneidade é pressuposto para a garantia do foro. Se o fato é anterior, ainda que eu fosse prefeito novamente, pratiquei um crime, agora vamos falar um crime eleitoral, pratiquei um crime eleitoral no meu primeiro mandato como prefeito, fui reeleito, passou um hiato, virei deputado, hoje sou prefeito novamente. E a estação penal ainda tramita. E a minha defesa requer, portanto, que este feito vá para o TRE. Não tem cabimento, porque o fato criminoso tem que ser contemporâneo àquele mandato. Então, vai descer para o primeiro grau, para o juiz. Entretanto, a jurisprudência faz uma ressalva com a qual eu discordo, mas a gente precisa mencionar que, se o fato for alusivo ao primeiro mandato e ainda estiver o indivíduo no segundo mandato, ele faz jus a esse foro até o fim do segundo mandato. Acabou o segundo mandato? Não, vai descer. Mas até lá continua com o foro, ainda que seja relativo ao primeiro mandato.
Tá certo? Olha só, decisões do STF nesse sentido. Fatos imputados, praticados em tese, antes do indivíduo ocupar cargo de parlamentar federal, devem ser julgados na instância judicial ordinária. E o STJ, como o foro por prerrogativa de função exige contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos em apuração e o exercício da função, o término de mandato acarreta por si só a cessação do foro por prerrogativa de função em relação ao ato praticado neste intervalo. Ok? Atenção, portanto, a isso. E aí a gente chega no ponto que eu quero falar com vocês. Ok, Igor. Todo mundo sabe dessa discussão sobre foro por prerrogativa de função nos processos judiciais, nas ações penais. Mas existe foro por prerrogativa de função nos inquéritos policiais? É preciso autorização judicial? Porque muitos, as pessoas, de regra, não tratam disso diretamente, muitos sabem que existem aqueles chamados inquéritos originários, que são exatamente as investigações que dão ensejo às respectivas ações penais. E o procedimento padrão sempre foi: eu tenho um fato criminoso, supostamente envolvendo aqui um prefeito, um deputado estadual, um crime eleitoral. Remete-se ao TRE, ou remetia-se ao TRE, um pedido de instauração de inquérito originário, era distribuído entre os juízes do TRE. Esse juiz relator ia receber, analisar a eventual existência de justa causa, autorizava e devolvia aquele inquérito originário para ser conduzido pela autoridade solicitante, fosse delegado, fosse membro do Ministério Público. Entretanto, de um tempo para cá, o STJ vem dizendo que é manifestamente inconstitucional condicionar qualquer investigação criminal à prévia autorização judicial. Então, o promotor ou o membro do Ministério Público, falando melhor, que tem a atribuição para denunciar aquela autoridade com foro, instaura o seu pique de ofício. E o delegado pode instaurar, Igor? Mesmo a pessoa tendo foro por prerrogativa de função? Eu defendo que sim. Eu defendo que sim, porque não há qualquer ressalva à investigação com foro. O foro é um instrumento processual, é um instrumento de ação penal. Igor, mas isso não vai gerar nulidade? Não. Por que não vai gerar nulidade? Porque nós sabemos que é consagrada a jurisprudência de que eventuais irregularidades, ou seja, ainda que se comprove, ainda que se acate a tese que haveria o foro à investigação por força do foro judicial, ainda que se reconheça isso, a gente sabe que a jurisprudência diz que os vícios do inquérito não contaminam a respectiva ação penal. Eu até tenho um entendimento um pouco relativo sobre essa premissa básica, em que eu acho que, a priori os vícios do inquérito não contaminam a ação penal, mas se nós estivermos falando de um inquérito calcado em provas ilícitas, especificamente a partir de ações criminosas, aí eu acho que o inquérito contamina a ação penal. Mas não é o entendimento majoritário, eu faço só essa ressalva aqui. Então nós temos hoje essas duas premissas, meus amigos. Uma já consagrada na jurisprudência, pode instaurar inquérito policial, ainda que com relação à autoridade com foro, sem autorização da corte respectiva. E dois, ainda mais recente, mais polêmica, a doutrina, pelo menos os livros que eu li de direito penal e eleitoral não falam sobre isso, mas eu tratei no meu sobre isso, a questão de inexistir foro por prerrogativa. Não vai gerar nulidade. Meus amigos, nós temos decisões do STJ, 2019, 2020, nós temos decisões do TSE,
de 2018, de 2019, de 2020, referendando essa linha de pensamento. É bem verdade que se nós estivermos tratando de investigação contra a autoridade que tem foro no Supremo, a tendência é que se condicione o inquérito à autorização do STF. Mas por que, Igor? Porque há uma previsão no regimento interno do STF. E, infelizmente, parece que o regimento interno do STF tem valor supraconstitucional, não é verdade? Basta ver aí o inquérito do fim do mundo. O inquérito do fim do mundo, em que, por um malabarismo jurídico, uma hermenêutica completamente desvirtuada, o Supremo avocou para si investigação criminal em que os próprios membros da corte e seus parentes são supostas vítimas. Uma total distorção do sistema investigatório criminal. E com base em quê? No regimento interno. É por isso que eu digo que o regimento interno tem status supraconstitucional e a tendência, de fato, é que se siga essa linha. Mas, fora isso, a gente precisa ficar antenado a essas decisões. Olha só, eu até pontuei aqui. Destaco a posição mais atualizada do STJ, que, em síntese, diz que as investigações contra autoridades com foro devem tramitar perante a autoridade policial com atribuição para o caso segundo as circunscrições próprias da polícia e divisão interna do Ministério Público. E, ressalte-se, sem qualquer necessidade de autorização judicial. Até transcrevo essa decisão aqui, meus amigos, porque, de fato, é algo que não vem sendo citado nos livros. Olha só. No que concerne às investigações relativas a pessoas com foro por prerrogativa de função, tem-se que, embora possuam a prerrogativa de serem processados perante o tribunal, a lei não excepciona a forma como se procederá à investigação, devendo ser aplicada, assim, a regra geral do artigo 5º, inciso 2º do CPP, a qual não requer prévia autorização do judiciário. A prerrogativa do foro do autor do fato delituoso é critério atinente de modo exclusivo à determinação da competência jurisdicional originária do tribunal respectivo, quando do oferecimento da denúncia ou, olha só que detalhe, eventualmente antes dela, se fizer necessária, diligência sujeita à prévia autorização judicial. Aqui está o ponto, meus amigos. Eu defendo, portanto, que se um prefeito pratica o crime de corrupção eleitoral, ele promete um emprego na prefeitura em troca do voto, caracterizado o crime do artigo 299. O delegado da Polícia Civil lá vai poder instaurar um inquérito policial. O promotor eleitoral daquela zona vai poder instaurar o procedimento investigatório criminal. Concluir a investigação, remete para o procurador regional eleitoral. Isso não prejudica também que o PRE faça a sua investigação, se for o caso. E o promotor instaurou o PIC, o delegado instaurou o inquérito, verificou ou quer eventualmente requerer uma busca e apreensão, aí sim ele remete para a autoridade que vai poder ajuizar a ação penal, ratificar esse pedido ou não, ok? Mas não há qualquer necessidade de prévia investigação e não há foro. Mas vamos continuar, para vocês verem aqui como a coisa é bem elucidativa. Não há razão jurídica para condicionar a investigação de autoridade com foro por prerrogativa e função à prévia autorização judicial, sendo certo que a garantia constitucional diz respeito tão somente ao processamento e ao julgamento de eventual ação penal movida em desfavor de ocupante de cargo cujo status constitucional assegure privilégio de foro, de modo a evitar persecução criminal infundada. Por isso, não há que se falar em nulidade quando o procedimento de investigação instaurado pelo Ministério Público prossegue sem a chancela do Poder Judiciário, pois trata-se de procedimento pré-processual não acobertado pela garantia de foro especial. Mas não para por aí, meus amigos. Em resumo,
O CPP prevê, como primeira hipótese, a instalação de inquérito policial ex officio pela Polícia Judiciária, em cumprimento de seu dever constitucional, sem necessidade de requerimento ou provocação de qualquer órgão externo. O STF assentou a concorrência de atribuição entre o MP e a Polícia Judiciária, e C, sendo assim, a mesma sistemática é válida tanto para procedimentos investigatórios ordinários, quanto para investigações que envolvam autoridades com prerrogativa de função. E D, por constituírem limitações ao poder de investigação conferido pela Constituição Federal à Polícia Judiciária e ao Ministério Público, as hipóteses em que a atividade investigatória é condicionada à prévia autorização judicial exigem previsão legal expressa. Ok. Mas não para por aí, como eu disse, o TSE vem referendando atos dessa natureza. Olha só, decisão até do ministro tido como garantista, que é o ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Com fundamento no princípio da economia processual, não há nulidade na convalidação pelo TRE paulista dos atos instrutórios praticados sem sua supervisão para apurar conduta praticada por prefeito, considerada a ausência de irregularidade que justifique a anulação de tudo o que foi apurado em âmbito policial, bem como pela falta de conteúdo decisório no bojo da tramitação do inquérito policial. Ok? Olha só também, decisão recente do TSE. A instauração e a tramitação de inquérito policial sem a supervisão do TRE não acarretam por si só nulidade por violação à prerrogativa de foro. Na hipótese, não foram realizados atos vinculados à reserva de jurisdição. Eventuais vícios do procedimento investigatório não infirmam o subsequente processo criminal, no qual se desenvolve a atividade instrutória própria. Precedentes, ok? E inexiste nulidade, pois o agravante em momento algum foi investigado ou sofreu indiciamento durante o período em que exerceu o mandato de prefeito, fazendo-se desnecessária, portanto, a supervisão do inquérito pelo TRE. De todo modo, não se praticou, na fase inquisitorial, nenhum ato de caráter decisório ou que estivesse protegido pela cláusula da reserva de jurisdição, inexistindo nulidade. No caso, os atos investigatórios consistiram apenas em tomadas de depoimentos e realização de perícia. Decisão de 2020 também do TSE. E, para concluir, o STJ, em nome do princípio, de pars nullité sans grief, diz, como se diz, a moderna processualística não admite o reconhecimento de nulidade que não tenha acarretado prejuízo à parte. Não se admite a forma pela forma. Neste caso, muito embora alegue que a presidência das investigações foi feita por pessoa sem atribuição para tanto, a defesa não demonstra de que modo esse fato teria trazido prejuízo à hora paciente, o que impede o reconhecimento da nulidade. Ok? Então, meus amigos, atenção a isso, porque é de fato algo que pode revolucionar as investigações criminais eleitorais contra autoridades com foro, imprimindo a celeridade reclamada por todos nós para acabar com esta impunidade que macula o sistema penal eleitoral brasileiro. Então, a gente continua no próximo bloco. Um grande abraço e até lá.